Feita essa conexão aqui, vamos fazer um teste. Caso não ocorra nenhum erro, ele vai estar funcionando, vai estar exibindo na tela uma tela em branco a hora que eu executar esse comando conexão. Então, o comando conexão aqui, vamos executar ele, nenhum erro ocorreu. Então, ele está funcionando. Agora vamos gerar alguns erros para que seja demonstrado a questão dos principais erros que podem ocorrer. O primeiro erro aqui é você errar o host. Quando você tentar fazer um host que não existe, por exemplo aqui, eu tentar rodar um host só local, que não existe esse host local, a gente vai estar executando, ele vai estar demorando e vai dar um outro erro, porque não existe, não conseguiu identificar este erro na linha 3. Na linha 3 nós temos a linha de conexão. Então, isso que vai estar ocorrendo. Então, quando a gente fizer esse aqui, é um exemplo de erro de fatal error, quando não tiver conexão. Então, esse erro aqui é um erro de conexão. A gente tem um exemplo de erro de host incorreto. Quais são as características dele? Ele irá demorar mais para dar o erro. Isso por quê? Porque toda vez que ele for tentar conectar no banco de dados, ele vai demorar para procurar esse host até que dê o erro. Então é isso que vai estar ocorrendo. Só que o erro é mais simples, mais difícil de, mas a mensagem de erro é mais simples e mais difícil de entender, de achar alguma coisa, ok? Então o segundo erro comum que a gente pode cometer é a gente errar o nosso banco de dados. Eu vou colocar um banco de dados que não existe. Então, ó, inclusive o nome eu vou colocar como não existe, ok? Vamos executar aqui e ele vai dar um erro do tipo fatal. Aqui a gente teve um erro do tipo fatal também, como aconteceu no outro, e aqui ele deu um outro erro. Ele deu o erro que não foi encontrada, desconhecida essa localhost. Então, esse aqui é um erro desconhecido, uma base de dados desconhecida. Então, quando que não tiver o banco de dados, quando der esse no database, é que não existe o banco de dados digitado. Então, é isso que vai estar ocorrendo. Então, toda vez que você tentar fazer isso aqui, que dá esta mensagem, vai ser que não existe o banco de dados que foi tentado fazer essa conexão, ok? Próximo erro. O erro que a gente tem também aqui é a gente colocar um username que não existe. A gente tem agora umas duas situações distintas. Quando a gente tem o username e o password. Então são duas coisas distintas, cada um vai exibir de uma forma o erro. Eu vou colocar aqui também um não existe, tá? Um nome de usuário não existe, ou um usuário incorreto. Então, executando aqui, o erro que ocorreu foi qual? Da mesma forma, ele deu um erro do tipo fatal error, só que agora ele deu uma diferença nessa mensagem aqui. Se vocês perceberem, ele deu um acesso negado para aquele determinado usuário, porém tem mais uma mensagem aqui importante, que é indicando o que foi feito. Então vamos para cada parte aqui. Essa primeira parte aqui, ele deu como acesso negado para o usuário incorreto. Então isso aqui ocorre quando? Quando o usuário está errado ou a senha. É uma das duas situações que vai estar ocorrendo para dar essa mensagem de erro. Então, isso aqui vai estar ocorrendo nisso aqui. E como que você sabe se foi digitada uma senha ou não foi digitada a senha? Essa
a informação está aqui. Se a gente for ver aqui, ela está indicando nessa seta aqui se foi digitado ou não a senha. Então, se você olhar bem aqui, ele está escrito, ó, vai estar usando o password. Aqui ele indica se foi utilizado ou não a senha. Então, aqui esse é o detalhe, ele sempre vai estar aqui indicando se foi usado o password ou não foi utilizado o password. Esse é o detalhe que a gente tem que observar, porque usuário e senhas incorreto, eles estão unidos, não tem como separar. Você não vai saber se ele nunca dará uma mensagem para você que o usuário está incorreto ou a senha está o usuário está incorreto e a senha está incorreta, ou o usuário incorreto ou correto e a senha incorreta. Não, ele vai dar uma mensagem que aquele usuário com aquela senha não foi permitido. Então você tem que saber qual encontrar o meio termo. Então aqui a gente vai conseguir fazer uma correção, fazer o processo de colocar o usuário correto e a senha. Isso acontece, a diferença quando a gente colocar uma senha, ele vai estar, vamos gerar uma senha incorreta aqui. O que ele alterou? Ele alterou neste final aqui, que ele colocou que a senha é incorreta, que você fez uso do password. É isso que ele vai estar fazendo para você. Então, quando for digitado o password, quando a gente digita senha, ele estará como yes. Por quê? Porque foi utilizado o password para fazer isso. Então, sempre quando for utilizado o password e der como acesso negado, não significa que a senha está incorreta ou o usuário estão incorreto. Significa que aquele usuário com aquela senha não foi permitido conectar. Então, você tem que verificar as duas coisas. Ok? Não tem como passar disso. Não tem como fugir dessa informação.